Boa noite. Eu sou Jesus Valentini, pessoa humana, você me conhece. Em nome da AVA, Eventos e Tecnologia, eu dou as boas-vindas a vocês, à própria AVA e aos colegas que vão se apresentar. Façam suas perguntas no chat, que no final os palestrantes irão tirar todas as dúvidas. Estamos aqui para isso. Vamos iniciar a nossa live com a nossa apresentação. Como eu falei, eu sou Jesus Valentini, advogado, professor, ativista social e também pai dedicado. Hoje, o nosso objetivo é ter uma conversa sobre o concurso do Procon DF, sobre a mentoria da aprovação. E, para isso, temos mais dois convidados que irão se apresentar. Doutor Rodrigo? Olá, boa noite a todos. Obrigado, Jesus, pelo convite. Obrigado, Ava, por nos aceitar aqui. E obrigado, doutora Iana, também por fazer parte dessa equipe. É muito bacana poder estar junto de pessoas de calibre tão forte assim. Me sinto honrado com vocês. Bom, gostaria de me apresentar. Me chamo Rodrigo Custódio, sou advogado aqui em Brasília, ex-servidor justamente do Procon, concurso qual nós escolhemos para abordar essa noite. Atuei junto também da Secretaria de Justiça e advogo, inclusive, no direito do consumidor, que é uma matéria sine qua non para quem busca aprovação nesse concurso. Fico contente com o convite, poder fazer parte dessa equipe e estamos aí à disposição para trabalhar. Doutora Iana, passo a palavra. Boa noite, pessoal. É uma alegria compartilhar esse momento com uma equipe tão bacana. A Ava, doutor Rodrigo, professor Jesus Valentim, foi meu professor, já tive nos bancos de estudos, né, com ele. É uma alegria, uma honra muito grande estar partilhando esse momento com vocês. Eu sou advogada, consumerista também consumidora, isso é um fato importante da gente dizer aqui, todos nós somos consumidores, então, como muito bem dito pelo doutor Rodrigo, é uma disciplina sine qua non, direito do consumidor para esse concurso do Procon. Vai ser uma alegria e uma honra estar com vocês nessa caminhada, nessa jornada de estudo para esse concurso que está vindo com todo o gás. Tenho certeza que a gente vai trilhar uma caminhada de sucesso juntos. Para cima. Todos nós. Bem, o primeiro tópico que nós iremos trabalhar nessa live, cujo objetivo, sem dúvida, é trazer informações sobre o concurso do Procon DF e sobre a mentoria da aprovação que será oferecida aqui na AVA, Eventos e Tecnologia, é o último edital. Trago eu aqui a primeira informação para que você já comece a trabalhar o próximo edital. É importante que você tenha acesso a ele. O último edital do concurso do Procon DF se deu em 2011. A minha recomendação, os outros colegas vão comentar também sobre o último edital, algumas partes específicas, mas a minha participação, a minha recomendação é que você leia, é que você tenha acesso a esse último edital para que você comece a ter uma certa intimidade, familiaridade com o concurso do Procon. Nesse último edital, você vai perceber algumas matérias que não foram exigidas, mas que podem vir a ser exigidas, como, por exemplo, Lei Complementar 840, que é o regime jurídico do servidor público civil do DF. 2011 não tínhamos ainda essa lei complementar, ela estava sendo preparada, ela é de 2011, na verdade, mas ela estava sendo pronta. E também a exigência de lei orgânica do Distrito Federal, que é materialmente a nossa Constituição. Conteúdo de Constituição, forma de lei orgânica. Vou passar a bola aqui para o meu amigo, doutor Rodrigo, para ele falar um pouco desse último edital. Doutor Rodrigo.
Perfeito, meu amigo. Realmente, o último concurso já tem algum tempo, né? Por isso até a gente está nessa iminência tão grande aí desse concurso sair, talvez final desse ano ou pelo menos para o ano que vem. E a última banca, né, que tivemos conhecimento que realizou esse concurso foi a IADES, né, o Instituto Americano de Desenvolvimento. Algumas informações ainda estão no campo das especulações, né? Porque nós tivemos esse ano, em março, a portaria que autorizou esse concurso, então já sabemos que esse concurso vai acontecer de fato, ou seja, já há orçamento, já há uma preparação, então estamos aí torcendo, né, para que tão logo saia. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom que a gente se prepare antes de sair o edital, né? Porque quando sair, aí realmente a gente tem um prazo muito definido, a gente corre contra o relógio e a gente sabe que perto, né, vésperas de prova, tudo acontece, né? A gente adoece, a gente vai ter que visitar um parente, enfim, acontecem coisas que nos afastam um pouquinho aí desse planejamento, dessa organização e preparação para um concurso. Então, assim, o que podemos traçar é o quê? É saber que houve um concurso, certo? Em 2011, querendo ou não, é uma matéria que ainda pode nos aquecer, nos preparar para esse concurso próximo e, ao mesmo tempo, é um norte, pelo menos, de uma banca que aplicou esse último concurso. Então, nós temos um parâmetro muito definido. O Código de Defesa do Consumidor, que é essa parte especial desse concurso, é um código jovem, mas que, ao mesmo tempo, acabou de completar 31 anos. Então, nós temos uma base muito grande com a qual podemos trabalhar e nos preparar para esse concurso do PROCON. Ademais, dizer que é um órgão muito interessante, que atua em diversas cidades aqui do Distrito Federal e que aquele que lograr êxito em aprovação nesse concurso vai estar numa casa muito bacana de se trabalhar. É um direito interessante, porque realmente ele é inerente a todos nós, como a doutora Iana muito bem colocou, todos nós somos consumidores, né? Em maior e menor grau. Então, eu acredito que é uma satisfação muito grande quem passar nesse concurso, porque não é só um concurso, mas é um ambiente de trabalho muito saudável também. Doutora Iana, por favor. Bom, como já dito, explanado pelos nossos queridos professores, é um concurso que está chegando com muitas oportunidades. Eu tenho certeza que quem se dedicar, quem se disponibilizar aos estudos, quem se propor de fato a uma jornada de dedicação, estudos, uma trilha vai se fazer servidor nesse órgão de tão renomado e um pouco a procura, doutor. Uma trilha de muito sucesso. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do consumidor em si, do conceito de consumidor em si. A gente encontra o conceito no artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Então, esse é o conceito que traz o CDC. Como dito pelo Dr. Rodrigo, completando 31 anos, a gente tem várias correntes adotadas dentro do CDC, a corrente finalista, a corrente maximalista e a corrente finalista mitigada. Atualmente, a gente adota a corrente finalista, que é aquele consumidor final, é o sujeito que tem essa expectativa de compra final, que usa o produto final. Então, ele se porta, né? Ele se comporta como o último comprador, o último consumidor, a última pessoa a utilizar aquele produto ou serviço. Já a teoria maximalista se propõe
numa visão mais ampliativa em relação ao consumidor. Trata-se daquele que compra, mas tem intenção de reproduzir, de vender aquele produto ou aquele serviço para outra pessoa. Usa o produto comprado como um instrumento, como um alavanque para o seu produto ou para o seu serviço, como uma matéria-prima ou algo que agregue valor ao serviço que vai também produzir, ofertar para o seu consumidor final. E a finalista mitigada, que é o destinatário final. Também, como a finalista, né? A finalista mitigada é quando a gente coloca a questão da vulnerabilidade em relação ao consumidor, a relação de consumo. Essa vulnerabilidade, ela pode ser de diversas espécies. A gente tem a vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica, informacional, enfim, diversas vulnerabilidades. Então, o STJ agrega e adota em seus julgados essa questão da teoria finalista mitigada, quando o consumidor pode ser também aquele que compra para ofertar como matéria-prima do seu produto ou do seu serviço também, mas ele tem uma vulnerabilidade em relação ao fornecedor de quem ele comprou, que é, vou citar um exemplo, uma oficina que compra uma peça de carro ou algum, assim, para poder instituir aquilo dali na sua oficina, compra uma peça de carro na Ford, numa empresa, numa indústria muito maior, para poder instituir aquele serviço, aquele produto no que se está revendendo, né, na sua oficina. Então, ela tem uma vulnerabilidade em relação à Ford, ela tem uma certa disparidade em relação à indústria e à oficina. Então, essa é a teoria finalista mitigada, aplicada hoje em dia pelo STJ. Como eu já disse, a gente tem as espécies de vulnerabilidade, a técnica, a jurídica, a econômica e a informacional. É importante a gente deixar essa palavrinha na nossa cabeça desde já, que o consumidor, ele é inerente a ele a questão da vulnerabilidade. A gente precisa deixar isso intrínseco no nosso pensamento e no nosso estudo de consumidor, para que a gente inicie com o pé direito e comece os estudos para esse concurso, firmando conceitos como esse. Verdade. Doutora Iana trouxe aqui a possibilidade da gente discutir, né, essas teorias que são muito exigidas em concurso, fez uma excelente explanação, e eu não tenho dúvida que qualquer banca examinadora sempre aposta em uma questão cujo tema é esse. Doutor Rodrigo, tem uma pergunta aqui, eu queria que todos nós, né, pudéssemos responder. Boa noite. A Estela Mendes diz, vi um edital da IADES referente ao ano de 2021, com inscrições que, inclusive, se encerraram hoje. Foi cancelado? Eu desconheço esse edital, eu desconheço esse cancelamento. Alguém conhece? Eu fiquei surpresa também com a pergunta, Jesus, acabei de olhar aqui. De fato, existe um campo, né? Quando você joga, por exemplo, no Google e vai pesquisar, aparece realmente a banca IADES, que foi quem realizou o último concurso, mas, no caso, o concurso foi de 2011. Então, assim, o link talvez mencione, né, 2021 por ter sido muito acessado recentemente, talvez, mas quando você acessa o site da IADES, você percebe que a prova, inclusive, foi aplicada em 13/11/2011. Então, esse concurso ainda não abriu, ele vai acontecer ainda, né? Tá Tá Mas certo?
Bom esclarecimento, doutor Rodrigo, bom esclarecimento. Vamos dar continuidade. Agora eu vou trazer um tópico que é o meu. Quero eu aqui trazer um assunto também muito cobrado em concurso, que é a relação consumerista. Lembro de um amigo, que também é professor, que, quando ele começava a dar essa aula de relação consumerista, a pergunta era sempre a seguinte: significa, então, que é quando a gente vai aplicar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor? A resposta é sim, em regra, apesar de que sabemos que, em algumas situações, pode até haver a relação consumerista, mas o STJ, por alguns outros entendimentos, pediu para não se aplicar, com fundamentação, é claro, o Código de Defesa do Consumidor. Mas é a relação de consumo, é a relação consumerista quem decide se eu aplico ou não, em regra, o Código de Defesa do Consumidor. Se existir essa relação, eu aplico. E como é que eu sei se existe ou não essa relação de consumo? Eu tenho 3 elementos. Um elemento subjetivo, trazido aqui de forma espetacular pela doutora Iana, que são 2 figuras: o consumidor, que ela tratou sobre isso, e o fornecedor. Então, é o elemento subjetivo dos sujeitos, fornecedor e consumidor. Segundo elemento, que é o elemento objetivo, onde eu encontro o produto e o serviço, né? Também definidos no Código de Defesa do Consumidor, o que é produto e o que é serviço. E o terceiro elemento, também discutido pela doutora Iana Carla, que é a destinação final. É o elemento finalístico, também conhecido como elemento teleológico. Nesse elemento, se define se eu vou utilizar de forma fática ou não o produto ou o serviço. Tendo esses 3 elementos, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. É claro que a relação de consumo é um pouco mais complexa do que isso que eu estou trazendo aqui, mas tudo começa com o estudo desses 3 elementos: o elemento subjetivo, o elemento objetivo e o elemento finalístico. Vamos aprofundar um pouco mais quando você for o nosso aluno na mentoria da aprovação. Vamos trazer maiores informações quando você for o nosso aluno na mentoria da aprovação. Vou passar a bola aqui para o meu amigo, que também vai trazer uma contribuição, assim como a doutora Iana trouxe. Doutor Rodrigo. Maravilha, doutor Jesus, obrigado. É muito bacana a gente adentrar, né, no assunto já, né, propriamente dito, do direito do consumidor, porque, embora tenhamos esse direito, né, esse código que completa aí 31 anos de idade, e, portanto, antes dele havia alguma outra coisa, né, nos utilizávamos do Código Civil, que, inclusive, continuamos a utilizar em muitas situações, quando vamos tratar justamente de direito do consumidor. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando aqui de um concurso, de um órgão que foi criado justamente para cuidar do consumidor. É um instituto, né, que se tornou autarquia e que foi vinculado em 2007 à Secretaria de Justiça aqui dentro do Distrito Federal. De modo que o PROCON, ele tem vários braços, ele atua em diversas cidades aqui do nosso Distrito Federal e a gente encontra ele também até de certa forma sem procurá-lo, porque os olhos do PROCON estão aí voltados para o comércio, estão voltados para proteger o consumidor. E é curioso, porque é um órgão administrativo, é um órgão que lida com o direito do consumidor, que lida com a letra da lei, mas, ao mesmo tempo, ele não é um órgão judicial. Então, muitas vezes, quando nós estudamos o direito do consumidor, nos deparamos com certos direitos que ali estão, talvez com uma vontade muito grande, a gente procure o PROCON no primeiro momento, e nem sempre o PROCON vai poder nos atender, porque ele atua de forma administrativa. Então, veja, é um órgão que consegue até multar o empresário, multar o comerciante, o fabricante, num caráter educativo, né? Mas se queremos buscar indenizações ou coisas particulares a respeito daquela relação de consumo em si, aí já não conseguimos ali, temos que demandar no judiciário. Então,
é muito curioso, todas as vezes que eu atuei junto ao direito do consumidor, me falavam o seguinte: olha, o direito do consumidor é um ramo muito fácil, né, do direito, porque ele tem 100 e pouquinhos artigos, né, mais precisamente 119. Então, comparado a outros ramos do direito, ele se torna menorzinho, né, mais fácil, mais simples, basta ler ali, pronto, e acabou. E aí é o ledo engano, né? É o ledo engano, inclusive, de quem vai começar a estudar o CDC, por acreditar que, por ser um código pequeno e talvez muito franco no seu início, né, nas suas primeiras linhas, é muito simples entender e adequar tudo isso, né? Aí vem aquelas perguntas, né? Poxa, doutor Rodrigo, eu sou empresário, eu tenho uma empresa aqui no DF e fui lá no PROCON, só que o PROCON não quis me atender, disse que eu era pessoa jurídica e não podia. Aí, ao mesmo tempo, eu estive demandando judicialmente e consegui ver o meu direito sendo assistido, justamente pelo direito do consumidor. Como é que isso funciona? Né? Então, assim, lembrar que esse órgão foi criado para tratar realmente do consumidor, realmente daquela pessoa hipossuficiente, daquela pessoa que precisa de um amparo, né? Precisa desse instituto que esteja olhando por ela, e ao mesmo tempo é um direito coletivo, então muitas vezes eu sou atendido e beneficiado, eu como cidadão, eu como consumidor, sou beneficiado por um instituto que cuida de mim sem eu nem ter demandado. Só pelo fato do produto estar em circulação no mercado, eu posso ser um dos beneficiados de uma normativa, de uma legislação, de uma ordem que saia me protegendo. A lei da fila, por exemplo, eu nem preciso ter conta naquele banco, mas se eu for lá naquele banco, eu tenho que ser atendido em 30 minutos. E assim vai. Então, é um órgão maravilhoso. E podendo até partilhar um pouquinho dessa minha experiência, já que eu fui servidor da casa alguns anos atrás, era um órgão muito carente de servidores ativos, né? Ele veio ali sendo construído com servidores emprestados de outros órgãos, então, muito das pessoas que ali trabalhavam eram cargos ad nutum, né? Eram cargos comissionados, de pessoas, claro, envolvidas, engajadas com o órgão, mas sempre foi discutido isso, essa necessidade do órgão ser preenchido com servidores efetivos, com servidores concursados, e por isso eu acho que é importante até a gente, já finalizando essa minha fala, seria muito importante a gente rememorar que a previsão que se tem, né, em vista do que saiu em março deste ano, da autorização deste concurso, é que nós temos a previsão aí de 174 vagas, 69 de assunção direta, né, de chamamento já direto, e o restante de cadastro reserva, que pode muito bem ser aproveitado, como eu já disse, o órgão é carente realmente de servidores, e é um órgão gigantesco, né? Quem já esteve no PROCON Central, ali no Venance 2000, sabe o tanto que é grande, ele ocupa o interior do shopping inteiro. Quem vai no Na Hora sabe que tem um braço do PROCON ali. Enfim, é muito necessário que a gente se atente a essa possibilidade, né? É um concurso que tem um salário previsto interessante, né? Tem cargos nível médio, nível superior, e que aquele que conseguir lograr êxito passando nesse concurso, vai ter um plano de carreira interessante. Então, assim, é um concurso que realmente a gente não pode deixar de vista. Vale a pena a gente pensar nele e entender que é preciso se preparar muito bem para sair na frente. Excelente, excelente, doutor Rodrigo. Eu vou pedir para que cada um de vocês, em menos de um minuto, infelizmente, que nosso tempo ele urge, responda à pergunta da nossa internauta aqui, a Lídia Mara. Ela disse assim: boa noite, doutores. Com o advento e agravamento da pandemia, percebemos que a relação de consumo das pessoas mudou. Acham que esta questão pode estar em voga na prova? Ok. Eu vou responder para ela que o Código de Defesa do Consumidor, na sua política nacional de relação de consumo, nas suas diretrizes, nos seus objetivos, traz de que o estudo da relação de consumo ela tem que ser constante. E, com certeza, a pandemia é um instrumento a ser estudado. A pandemia é uma situação a ser estudada.
o consumidor se viu se apossando de até um artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele que traz o direito de arrependimento, onde eu posso comprar, posso adquirir um produto e posso desistir sem fundamentação nenhuma, mesmo sem vício, mesmo sem defeito, mesmo sem problema algum, já que eu tenho um prazo. Isso pode até vir a ser esticado depois por causa da pandemia. Então, sim, a resposta para mim é sim. Doutora Iana, doutor Rodrigo, desculpa, doutor Rodrigo? Não, maravilha. A gente realmente está vivendo um momento esquisito em todos os sentidos, né? Tudo mudou, as relações familiares, as relações interpessoais, os relacionamentos. Não seria diferente também com os concursos, muito menos com o direito do consumidor. Enfim, tudo tem sido visto de uma ótica um pouquinho diferente. Eu não posso dizer que totalmente negativo ou totalmente ruim. Eu acho que a gente está se adaptando, né? E encontrando muita coisa, inclusive novos direitos também. Eu fiquei muito curioso, inclusive, em relação ao surgimento, né, desses novos direitos por conta da pandemia. Eu acho que é até interessante, talvez a doutora Iana possa comentar isso para a gente, sobre essa questão da lei do superendividamento, por exemplo, que foi um direito criado aí dentro do direito do consumidor, ele ampara os consumidores, né, e é uma coisa nova que veio. Enfim, e a gente está tendo que se socorrer desse direito aí. Doutora Iana? Com certeza a pandemia veio para realmente dar uma sacudida nas coisas. Tenho certeza que vai ser tema dessa prova, Lídia, respondendo sua pergunta. Acredito que, por ser um tema muito novo, por ser um acontecimento que está gerando muita expectativa em todos os âmbitos, não só no direito do consumidor, mas no direito administrativo, no direito constitucional, a gente está tendo muitos debates, muitas discussões, então, com certeza, será um tópico a ser estudado, a ter um olhar especial realmente nessa prova, principalmente se vier alguma coisa na redação, com certeza vai ser nesse viés. Eu aposto nesse tema. E sobre a questão do superendividamento, com certeza também é outro tópico a ser estudado. Quando as pessoas comprometem mais de 50% da sua renda, né? Assim, a gente está percebendo pelo cenário, pela inflação, que aconteceu com todo os mundo, consumidores, né? Sim, os consumidores, eles estão tendo que se reinventar, tendo que mudar a sua estratégia de consumo. As compras online também começaram a ser algo muito procurado, muito buscado na internet, né? A gente vê as compras online ganhando força. Muita coisa aí em relação às compras na internet, a gente vê. Acho que deu Deu uma travada na sua internet, doutora. Problema de consumo, hein? Eu vou dar continuidade aqui, porque eu acho que congelou a imagem dela. Doutor Rodrigo, chegamos no momento da mentoria. Chegamos no momento de esclarecer alguns pontos, não todos, porque nós teremos a parte 2 dessa live em outras redes sociais. Doutora Iana, me ouve? Deu uma caída. Então, o tópico que eu trago aqui e a mentoria da aprovação? Quem é? Como funciona? A mentoria da aprovação para o concurso do Procon DF, edital iminente, edital no forno. Minha participação é para te dizer o seguinte: é um produto único, singular, porque não sui generis, sem igual no mercado. E pioneiro. Pioneiro porque nós vamos oferecer vários instrumentos para você que quer se preparar
de verdade, que já tem o foco, que já tem a decisão, eu quero Procon. E se eu quero Procon, o que você tem a oferecer? Mentoria da aprovação. Muitos instrumentos, dentre eles uma orientação para o seu estudo. Como? Onde você vai estudar? Você tem tabela de estudo? Você sabe quais são os tópicos mais valiosos para a sua prova? Quanto tempo de estudo para a matéria A? Quanto tempo de estudo para a matéria B? Onde eu estudo? Como eu estudo? É pelo PDF? É pela videoaula? É aula presencial? A mentoria da aprovação está aqui com 3 advogados da área, com 3 professores que têm uma vontade enorme de te direcionar, de apresentar para você instrumentos inovadores e com autenticidade. Nós estamos preparados para te atender e vamos atender de uma forma holística, de uma forma completa, com foco. É claro que tenho muito mais a falar, mas eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Rodrigo Dias. O que a mentoria da aprovação no concurso do Procon tem de autêntico, tem de inovador e de diferencial para oferecer para quem se matricular, doutor Rodrigo? Maravilha. Meu amigo, eu acredito que você sintetizou muito bem toda essa nossa proposta, né? Nós somos profissionais da área, atuamos no direito do consumidor, professores também, né? Temos essa alegria e esse prazer dessa função quase que sacerdotal de passar aquilo que a gente sabe, né? E é algo que realmente nos enche de qualquer maneira, independente de qualquer coisa também. Mas a ideia é justamente essa, de uma maneira artesanal, fazermos com que o aluno enxergue que houve uma mudança muito grande comportamental em relação às preparações para os concursos públicos, né? De modo que esta carreira do concurseiro, né, esse nome ou essa profissão dada àquele que bota a bunda na cadeira e estuda, estuda, estuda até passar, é algo que precisa ser visto e repensado com muito carinho. Decidir escolher um concurso, ele começa quando você já conhece o órgão, quando você já passou por lá, ou teve curiosidade de visitar, saber onde é que fica, o que se faz lá dentro, e se enxergar ali, né? Eu acho que é a primeira decisão. A partir desse momento, quando você se enxerga assim e verifica que, poxa, eu tenho condição, eu acho que isso aqui iria me preencher, você passa por esse planejamento de qualquer maneira. E a forma de estudar é muito curiosa. Tem gente que gosta de ouvir áudios, tem gente que gosta de ler somente a leitura, ali a lei seca, talvez um comentado ou outro, videoaula, aula presencial, enfim, cada um tem sua maneira. Tem gente que usa, assim como eu, até peço licença aqui para mostrar, usa várias canetinhas de várias cores, né, para marcar as coisas. Tem gente que não, é uma caneta só e pronto, e acabou. Enfim, a maneira de estudar é algo muito particular. Mas é claro que a instrução dada por quem está pensando, né, está comendo, tomando café, almoçando e jantando o concurso, ela fica muito mais fácil, porque ela vem de uma forma mais direta para que esse aluno realmente não perca tempo, não estude algo que não precisaria, né, e aí, consequentemente, até se atrapalhando. Enfim, porque é uma competição. A gente não pode esquecer que um concurso é uma competição. O número de vagas é definido, né? E a concorrência é muito grande. Então, nessa corrida, a gente precisa estar bem preparado. E a ideia é que, hoje em dia, nos concursos, são cobrados situações muito do cotidiano, casos concretos, jurisprudências, questões doutrinárias, enfim, coisas de quem é mais voltado para a área. Então, por mais que não te exija uma graduação em direito, por exemplo, vão te cobrar um direito de quem talvez já seja graduado, de quem talvez já até atue, né, na área. E é o que a gente vê, a verdade é essa. A forma que se encontrou de dificultar os concursos foi justamente trazendo níveis muito além daqueles que se coloca no edital, né?
é curioso, e a gente vê o comentário dos alunos após as provas de mencionar situações assim. Poxa, eu fui fazer um concurso para tal área e me exigiram ali situação de um juiz, né? Parecia uma prova de juiz. Então, a questão é essa, o concurso mudou, e aí a gente precisa também mudar a nossa forma de enxergar as coisas. E a nossa ideia, a nossa junção é justamente poder dar isso à pessoa, mostrar a ela o que ela tem condição e é capaz de chegar e fazer, para que ela possa ir para esse concurso bem preparada. Certíssimo. Doutora Iana, sua participação sobre o método da aprovação, concurso do PROCON DF. Maravilha. Acredito que já foi bem explanado, né, pelos nossos professores. A gente vai buscar ofertar uma mentoria assertiva. O nosso objetivo é fazer com que vocês tenham um estudo prático, um estudo limpo, claro, para que não estudem coisas demais, desnecessárias. A gente busca organizar o estudo de vocês e ofertar essa mentoria para que seja algo produtivo, algo que agregue valor aos estudos, nada de muito conteúdo que vocês se percam, mas algo que a gente pegue na mão de vocês e vá com vocês até o fim, colhendo frutos com vocês para que tenham êxito, para que sejam aprovados. Com certeza, é um desafio, estudar é um desafio, é um exercício solitário para todos nós. Com certeza, a gente exige tempo, exige disciplina, exige buscas, exige pesquisa, mas a gente está aqui para fazer isso por vocês, para resumir, para estruturar, como o professor Jesus disse. É uma mentoria eficaz, que vai dar guarita para vocês em todos os sentidos, em todos os aspectos. A gente vai pegar jurisprudência, vai pegar atualizações, a gente busca fazer isso todos os dias, com conteúdo renomado, com conteúdo de êxito, que façam com que vocês tenham sucesso e cheguem à aprovação. É isso mesmo. Doutora Iana, a gente sente... Poderia até encerrar a live agora, porque fechou com chave de ouro. Cada palavra, cada frase muito bem colocada, não esperava outra que não isso. Doutora Iana, obrigado por fazer parte da nossa equipe. Bem, me parece que tem mais pergunta, mas eu vou avisar que temos a parte 2. Semana que vem, nós e a AVA, Eventos e Tecnologia, estaremos juntos no Instagram, nessa rede social chamada Instagram, para que a gente possa aprofundar um pouco mais a mentoria da aprovação no concurso do PROCON DF. Você é nosso convidado. Vou repetir, estamos sendo pioneiros, somos os primeiros, para não falar, melhor falar, somos o primeiro, e estamos ofertando um produto diferenciado, um produto humanizado, porque vocês estão diante de 3 pessoas humanas qualificadas, como diz a doutora Iana, para estender a mão e levá-los à sua aprovação. Somos Rodrigo Custódio e Ana Carla, Jesus Valentini e AVA, Eventos e Tecnologia. Boa noite. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutora Iana. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado, e é isso mesmo. Boa noite, foi um prazer. Vamos que vamos, gente. Vamos juntos. Divulgue essa live, compartilhe, curta e faça comentários. A AVA, Eventos e Tecnologia, e todos nós agradecemos. Boa noite.